tá frio. Eu tenho que chamar lá, fechar a porta. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite também aos amigos da internet que nos assistem. Então, nós vamos aos recadinhos de sempre da casa, tá? Para quem está presente, tem alguém primeira vez? Sejam bem-vindos à nossa casa, sintam-se à vontade. Então, a nossa casa tem palestra todos os dias, de sábado à quinta-feira, tá bom? Os horários, para quem está presente, tem afixado ali no mural. Os da internet tem no site da nossa casa. E para quem quiser passar no plantão de atendimento, a gente pede que chegue meia hora antes, tá bom? Procure um dos trabalhadores para passar no plantão para qualquer esclarecimento, tá bom? Nós temos também aos domingos a evangelização infantil. Então, quem tem crianças, né, ou adolescentes também, que pode vir, a palestra é às 10 horas, tá bom? Então, tem simultâneo a reunião aqui e tem a evangelização infantil. Nós temos também os cursos que a casa oferece, tá? Nós já estamos no segundo semestre, mas quem tiver interesse também pode procurar, passar no plantão, falar do interesse, a gente anota o nome, e daí tem os cursos para conhecer um pouco mais, tá bom? Na área social, nós temos atendimento às famílias carentes. São 90 famílias divididas em duas turmas. Então, a cada segundo sábado de cada mês, metade recebe a sexta, a outra metade no mês seguinte. E falando das assistências às famílias, a gente agradece imensamente os alimentos que a gente tem recebido, tá? E continua pedindo, por conta que não é fácil, né? Formar essas cestas básicas. Então, a gente tem conseguido bastante doações. Os principais itens, arroz, feijão, leite em pó, bolacha, macarrão e molho, né? Então, mas se eu tenho na minha casa um item lá que, sei lá, fiz a compra, não utilizei, trago aqui na casa, é muito bem-vindo, tá? Independentemente dos itens principais. Qualquer ajuda a gente aceita com carinho. O que mais? Temos também o atendimento, o lanche que é servido aos moradores aqui das imediações, todos os sábados. Então, tem uma turma aqui aos sábados, quem quiser conhecer o trabalho, ver como funciona, é só vir aqui por volta das 16h30. E aí vai ser preparado o lanche, faz o acompanhamento e depois vai até a rua fazer a distribuição dos lanches, tá bom? A gente também está pedindo ou falando para as pessoas da importância que é o Evangelho no lar. Então, acredito que todos conheçam, mas aqueles que não conhecem, não sabem como faz, é só procurar um dos trabalhadores, se tiver dúvida, para poder estar fazendo, tá? Porque é importantíssimo, tanto para a gente ficar mais harmonizado, como o aprendizado também conta, né? A nossa casa, higienizar a nossa casa, o nosso ambiente, que também é estendido ao nosso trabalho, enfim. Tá bom? É importantíssimo a leitura do Evangelho. A casa também, para ajuda na assistência social, está rifando uma joia.
é um par de brincos e um anel de ouro 18 quilates, tá? Com pedras brasileiras. Se alguém quiser colaborar, é uma colaboração de R$20, tá bom? E ela vai concorrer pela Loteria Federal do dia 17 de outubro. Também é só falar com qualquer um dos trabalhadores que a gente tem esse carnezinho, tá bom? Eu acho que é isso, os recadinhos da casa. Então, vamos, a título apenas da gente se concentrar um pouquinho mais, para a gente ficar aberto, receptivo aos ensinamentos da noite de hoje. Aqueles que quiserem, pode fechar os olhos, sentar de uma maneira confortável. E a gente pede a proteção do nosso Pai querido, dos nossos guardiões, para que fique ao nosso lado e que a gente possa ficar atentos à palestra de hoje e que possamos assimilar aquilo que nos mais chamar a atenção, aquilo que tocar o nosso coração, pedindo sempre o amparo, a proteção dos nossos amigos espirituais que prepararam esse ambiente, essa sala, e que permaneça durante toda a palestra esse clima de paz, de harmonia e de tranquilidade. Que assim seja. E hoje a Vanilda vai conversar com a gente. Seja bem-vinda, Vanilda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta casa novamente. E hoje nós temos um tema que iremos tratar, que se encontra no livro O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca, e a lição tem o título Prove o Amor. E antes de nós adentrarmos a esse título, nós vamos fazer alguns esclarecimentos. O que será o amor? Se nós perguntarmos a cada um de vocês, vamos ter respostas diversificadas. Pode deixar? Se me entrega. Se nós olharmos aí, então, no dicionário, nós vamos encontrar o seguinte: amor é do latim amore. É uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Mas como nós somos espíritas, né? Estamos aí caminhando junto da doutrina, então se nós formos aprofundar um pouquinho mais nesse título amor, então nós vamos ver lá na doutrina espírita que o amor é uma das leis morais, uma das leis da nossa vida. É um complemento da lei de justiça, imanente à caridade. Né? Porque se nós não tivermos amor dentro de nós, tem uma série de situações que nós não vamos conseguir realizar, porque nós necessitamos deste amor. Né? Então, o que é esse amor, afinal? O amor é uma conexão, é uma atração entre almas e os mundos também. Né? Então, se nós formos fazer um estudo, né, como eu tive que fazer para chegar aí a essa conclusão e estar aqui, colocando um pouquinho desse conhecimento a vocês, então eu fui encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 938, desculpa, tem umas considerações sobre essa questão que eu vou ler para nós termos um entendimento melhor. Então, Kardec nos diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá premissas de uma felicidade que está reservada no mundo dos espíritos perfeitos,
onde tudo é amor e benevolência. E aí, a gente vai em busca, né? E também encontramos na Epístola dos Coríntios, no capítulo 13, os versículos de 1 a 13, o apóstolo Paulo, ele vem nos trazer várias situações sobre o amor genuíno. E aí ele tem lá, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé e a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entre o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, Paulo vem nos trazer estes conceitos do amor, né? E a palavra de Paulo, então, ele traz 9 grandes virtudes sobre o amor. Eu vou resumir porque é muito grande, então nós não vamos conseguir adentrar ao nosso tema. A primeira a ser elencada é a paciência. Quando ele diz, o amor é paciente, e a paciência é a virtude de quem suporta males incômodos, sem queixumes nem revolta. A paciência, ela se relaciona com a tolerância. Por isso, o amor não se exaspera. A tolerância é a segunda virtude do amor. Direito que se reconhece aos outros a terem opiniões diferentes ou até diametralmente opostas às nossas. Então, nós temos que ter também a tolerância. A terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que compraz em fazer o bem. Como a afetuosidade, a gentileza são as suas principais características. Ela mesma se satisfaz a promover a satisfação alheia. E a benevolência, ela promove a incondicionalidade do amor. Esta é, portanto, a quarta virtude, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura seus interesses. O amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, cobranças ou exigências, né? Aí nós vamos ter a quarta virtude, que é a maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. O ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante das possibilidades, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Então, a sexta virtude é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto de nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos o uso do bom senso, do equilíbrio e do respeito em nossas relações com os demais, esquecendo que a nossa liberdade termina aonde começa a do outro. Em nome do amor, não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, de invadir a privacidade alheia, de cercar-lhe a liberdade. A sétima virtude é a capacidade de perdoar, porque o amor não ressente do mal. Então, nós temos que saber perdoar. E aqui eu achei interessante que vem uma situação. Em diversas situações, nós ficamos
cozinhando o nosso amor, o nosso rancor, deixando que a raiva e o ressentimento simplesmente passem por nós. Então, quando nós perdoamos, nós vamos estar sem ressentimento do mal. A oitava virtude é a lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E por fim, a nona virtude, que é a humildade, porque o amor não se ufana nem se ensoberbece. Ufanar e ensoberbecer significa tornar-se orgulhoso, envaidecido. Dessa forma, a humildade coloca o selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando dos nossos gestos de paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade para com os demais. E o apóstolo Paulo, quando ele então nos escreveu isso, ele, depois de descrever as 9 virtudes do genuíno amor, ele oferece-nos uma síntese do que ele é capaz. Ele nos diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é somente através da real vivência desse sentimento de atitude que nós nos fortalecemos no sentido de revelar os atritos que muitos de nossos relacionamentos ainda carregam, numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras e gratificantes. Então, sabendo aí um pouquinho do que é o amor, nós vamos adentrar a nossa lição com o título Prove o Amor. E Joana de Ângelis, que é o espírito que descreveu, ela nos traz a seguinte frase: a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Joana de Ângelis. E aí o José de Luca, que é um autor que eu tenho um apreço muito grande por ele, porque ele é objetivo e direto para conosco, com as suas lições. Ele nos diz aqui que curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. E quando nós falamos aqui as situações do amor, nós temos o amor em várias situações. Nós temos o amor paternal, o amor filial, o amor pela natureza, pelos animais, e também um amor para conosco mesmo, um amor para si próprio. Se nós não conseguirmos amar a nós mesmos, não adianta eu falar que eu amo o próximo, se eu não consigo amar a mim mesmo. Então, olha aqui, quando ele fala, né? Curar-se, em análise, deve ser um ato de amor profundo. E ele nos diz aqui, amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Olha que belo ensinamento. Então, se nós conseguirmos amar a nós mesmos, nós vamos estar vibrando as nossas células. Nós vamos estar com o nosso coração ardendo em amor pela natureza, pelo nosso próximo, por nós mesmos, pelos nossos familiares e por todos aqueles que nos cercam. E somente quem ama é que pode saborear o amor e saber que é o amor. Quando ele nos diz aqui saborear, ele quer nos dizer experimentar o amor. Porque ele nos faz uma comparação. Olhar para uma fruta não significa saber o seu gosto, saber o seu sabor. Né? Então, nós só vamos saber o sabor quando nós provarmos. É que nós vamos sentir o gosto. E aí o De Luca, ele nos faz aqui várias indagações.
Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? E aí, se nós colocarmos estas questões para analisarmos, nós vamos verificar que nós podemos auxiliar cada um dos nossos irmãos com amor. Porque nós conseguimos transmitir no nosso olhar um gesto de amor. Nós conseguimos transmitir com um abraço o nosso amor. Nós conseguimos transmitir com a nossa prece, com a nossa oração, além de amor, energias fortificadoras de saúde, de paz, de harmonia, de tranquilidade. E isso vai fazer com que os receptores dessa energia se modifiquem, consigam olhar para nós que estamos aí, então, colocando em prática esse amor de forma diferente. E sendo exemplo para o bem, para a bondade, para a caridade, nós vamos atrair pessoas que, com o nosso exemplo, ela vai pensar: nossa, como eu gostaria de ser daquela forma e não sou. O que será que aquela pessoa faz que consegue ser daquela forma? E isso nós vamos atrair pessoas para querer, então, fazer o que nós fazemos, vir à casa espírita, aprender, ter o Evangelho nas nossas mãos para ler, para entender, para colocar o Evangelho dentro de nós. E é assim que nós vamos modificando os nossos semelhantes. Se nós não tivermos nada a doar, nenhum sentimento, que nós estejamos com problemas mil, porque às vezes nós temos, né? Nós estamos aqui num planeta de expiação e provas. E nós temos que entender que a espiritualidade amiga, ela está aí, querendo nos auxiliar. Mas quantas vezes nós estamos com problemas e ao invés de nós fazermos uma oração, uma prece, o que nós ficamos? Revoltados, intranquilos. Começamos a destilar um fel que nós nem sabíamos que ele estava dentro de nós. E aí o que nós criamos? Um magnetismo horroroso e a espiritualidade não consegue chegar até nós para nos auxiliar. Quando o problema bater em nossas vidas, se ao invés de nos revoltarmos, nós começarmos a fazer as orações e dividir com o nosso Criador, com Jesus, o médico dos médicos, tenho certeza que o fardo será mais leve, né? Nós vamos conseguir ultrapassar de uma outra forma. E o De Luca, ele também nos questiona da seguinte forma: será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo, peça ajuda para suas dificuldades, procure o amparo espiritual no templo religioso da sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral, cultive somente ideias positivas a seu respeito. Muitas vezes nós encontramos algum dos nossos semelhantes e a princípio nós já temos uma repulsa, né? Não vou com a cara daquele fulano. Sem conhecer, sem saber quem é a pessoa, sem ter a noção do problema que ele está passando, e nós já julgamos.
e principalmente nos afastamos. Né? E sempre a vida nos traz os reencontros, né? E às vezes, diante dessa situação, nós vamos ter novas oportunidades de encontrar aquela pessoa novamente e, de repente, ela está num dia melhor. E nós vamos verificar que não é nada daquilo que nós julgamos e pensamos daquele ser. Então, se nós não olharmos para cada um dos nossos semelhantes com um olhar de amor, aquele amor fraterno, aquele amor que não quer nada em troca, que simplesmente ama por ser os nossos semelhantes, nós vamos estar começando, então, a colocar o nosso evangelho em prática. Porque aí sim nós vamos saber e estarmos fazendo aquilo que Jesus, tanto quando esteve entre nós, bateu na mesma tecla e exemplificou para nós o amor incondicional por cada um de nós. E ele continua com esse amor, ele continua nos auxiliando, ele continua nos carregando nos braços. Basta que nós nos liguemos a ele. Problemas, todos nós temos. Doenças, ela bate à nossa porta. E muitas vezes nós nos revoltamos. Como nós deveríamos era agradecer, porque nada mais é do que um chamativo. Nós vivemos num mundo de expiação e provas. Nós temos que modificar essa situação. Nós ainda temos que resgatar, né? Nos modificar, fazer a reforma íntima, nos tornarmos pessoas melhores, porque só assim nós vamos galgar a felicidade plena. E depende de cada um de nós. Às vezes nos parece tão distante, tão difícil. Não. É simples. A palavra é pequena. É amor. É amar. É sentir esse amor por cada um dos nossos semelhantes. Aqui, o De Lucas, quando ele vem nos falar, né, e nos questionar o amor a nós próprios, ele vem nos falar também que nós podemos abandonar hábitos nocivos que agridem o nosso corpo de uma forma autêntica e de amar a nós mesmos. Então ele vem nos dizer, para nós realmente praticarmos esse amor, nós temos que começar por nós mesmos, né? E praticar esse amor também é retirar de dentro de nós, como eu disse há pouco, a fazer aquela reforma íntima, os nossos hábitos maus, né? Aqueles hábitos que nós temos que não nos engrandece, que ele é pernicioso para cada um de nós. Então, quando nós fazemos a nossa reflexão interior, e cada um de nós sabe as suas tendências e tem conhecimento da onde está errando, é só nós fazermos realmente essa reforma, querer mudar, né? Porque nós vamos conseguir. E aqui ele nos indaga, nós gostaríamos de ver um filho entregue às drogas porque o amamos, não é verdade? Então, nós não gostaríamos de ver ninguém nas drogas. É difícil nós vermos o nosso semelhante, que dirá algum familiar nosso. É muito difícil a gente ver aí a juventude que estão com outros valores. E hoje a nossa sociedade se pergunta onde houve a falha, onde houve os erros, de onde surgiu. E tem várias teorias para isso. Algumas teorias falam da saída das mulheres do lares para o trabalho, então deixou de ter aquele contato maior com os filhos, naquele dia a dia, os ensinamentos, né? Outras teorias
acabam então saindo porque falta religiosidade, falta uma crença, falta, né? E aí vai por várias partes, né? Só que a gente vê o seguinte, em todos os segmentos da sociedade, seja do mais pobre ao mais rico, o que falta? Amor, respeito. Hoje é ceifado vidas por conta de um celular, por conta de várias coisas tão pequenas, né, que se retira a vida. Então falta o quê? Falta o respeito, falta o amor. Principalmente o amor. As famílias hoje acham que por ter que trabalhar para trazer o sustento é suficiente. Não é suficiente. Cadê o carinho? Cadê os ensinamentos básicos que não se compra com o dinheiro, e sim com o afeto, com o carinho, com o amor em prática? E aí está a chave do problema. Amar. Hoje nós saímos na rua, se vem alguém nos abordar, primeiro receio é o medo. Nós temos medo. Porque vivemos em várias situações. Nós não temos mais aquele valor, aquele respeito. Acabou aquelas famílias, né? Hoje muitas famílias, a mãe quando põe a mesa do jantar, que hoje em dia já nem existe mais isso, né? Para todas as famílias se reunir, né? Muitas vezes tem que mandar mensagem pelo WhatsApp. Ó, a comida está pronta. Por quê? Cada um está isolado num canto, fazendo seus afazeres, ou entretido em internet. E cadê a essência familiar? Cadê o amor? Cadê aquela troca do dia a dia? A troca de afeto, a troca de olhar, a troca de um elogio. Que nem isso nós temos mais. Nossa, hoje você se vestiu bem, você está bonito. Acabou. Então, falta o sentimento maior, o sentimento do amor. Nós temos que resgatar, e nós somos capazes. Depende de cada um de nós. Muitas vezes, hoje, as pessoas têm vergonha desse afeto. Os adolescentes, principalmente, né? Quando os pais vão levar à escola, que quer dar um beijo de despedida. Olha o mico que eu vou pagar perante os meus amigos. Olha os valores. Não é assim hoje? Então nós temos que modificar isso. Nós temos que ensinar que é uma troca. E é uma troca de energia. Que faz bem. Que quando os nossos corações se aproximam, cura. É afeto, é amor, é carinho, é respeito. Isso nos traz o quê? Harmonia. Nos traz união no nosso lar. Traz alegria dentro da nossa família. Traz paz. Traz equilíbrio. Porque nós sabemos que nós podemos trocar. Nós sabemos que podemos contar. E isso está faltando. E nós precisamos resgatar, né? Aqui o De Luca nos fala assim: Jesus é considerado o médico dos médicos, porque experimentou o amor em todos os lances da sua vida, sobretudo nos mais aflitivos. Jesus não foi um teórico do amor. Por isso, ele se tornou o guia espiritual da humanidade, nos indicando que amando seríamos verdadeiramente felizes, né? E é interessante, porque o que nós fizemos com Jesus, né? E ele, na sua pior situação, na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Continuou nos amando, sabendo que nós não estávamos sabendo aquilo que estávamos fazendo.
E aqui quando ele nos diz, ele amou todos os lances da sua vida. Realmente ele assim fez. Para Jesus não teve diferença. Ele curou os leprosos. Ele abraçou os leprosos. Tem uma passagem que eles estão reunidos, ele com alguns dos seus apóstolos, e aí chega um leproso. E quando eles percebem, está chegando e ninguém, continua todo mundo conversando. Aí a pessoa passa. Jesus vai atrás, dá um abraço, e no abraço o leproso se curou. E aí todo mundo fica, aqueles que estavam presentes, de boca aberta. Por quê? É amor em ação. Nós não temos noção de que um abraço pode fazer a um semelhante a nós. A pessoa pode desistir de um ato suicida que está querendo praticar. A pessoa vai se sentir olhada, amparada, vai se sentir viva. Então nós temos que realmente resgatar este amor, né? E aqui ele nos indaga ainda. Ele nos diz assim: que faremos diante da farta refeição se não tivermos pelo menos um amigo que queira sentar conosco à mesa? Que faremos do nosso diploma se não fizermos da nossa profissão um campo de serviço ao nosso semelhante? O que faremos das crianças à nossa volta se não tivermos mais alegria em nossa vida? O que faremos dos idosos se não conseguirmos mais contemplar o pôr do sol? Que faremos dos nossos amores se já não formos capazes de namorar as estrelas solitárias do céu? E nos diz: saboreie o amor, ponha mais poesia e encantamento em seu olhar. Veja além da realidade física, pois é mudando a percepção sobre a nossa jornada existencial que encontraremos o caminho da cura. Resumindo, a cura é amor. O amor cura tudo. Como disse no início, amar faz com que as nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. É simples. É fácil? Não é fácil. Somos capazes? Somos capazes. Somos capazes. Nós temos dentro de nós o amor. Mas, Vanilda, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Abrace-se a si mesmo, criatura. Sinta o calor dos seus braços. Peça ao alto que auxilie a ti. Você vai sentir o amor dentro de você. Você vai sentir o seu coração vibrar diferente. Pois o nosso Evangelho nos diz que não há na face da terra um ser que não possa praticar a caridade. Seja qual for a deformidade do ser. Ela pode não ter os braços, mas se ela tiver os olhos, ela pode olhar alguém com amor. Ela pode ouvir um ser necessitado em falar. Ela pode proferir palavras e essas palavras de amor modificar. Que nós possamos colocar esse amor em prática. Como
como diz aqui, acho que ainda tem uns minutinhos, nós precisamos colocar mais poesia em nossas vidas, no nosso dia a dia, porque isso nos faz falta. Eu vou ler rapidinho, é uma poesia, A Vida Conta, de Maria Dolores. Tempo é nós. Enquanto o tempo segue renovando os quadros da existência que se atrela, indaga muitas vezes, alma querida e bela, como vencer a prova a te agredir. De tudo quanto aprendo entre as lições do mundo, dá-me a estrada na luta que me vejo exposta. 4 verbos distintos por resposta: amar e compreender, trabalhar e servir. A própria natureza é um livro aberto. Se inquirisses do sol no firmamento, como brilhar sem pausa, firme e atento, nutrindo o mundo sem se consumir, ele de certo te responderia que o Senhor lhe traçou por alta obrigação cumprir as leis da vida, tais quais são: amar e compreender, trabalhar e servir. Interroguei um dia a roseira podada, já que se lhe furtava o véu de rosas. A pancadas e injúrias espantosas, como devia a pobre reflorir. Ela, porém, me disse, humilde e crente, enriquecer a terra é o meu dever. E, se quero evoluir, necessito aprender, amar e compreender, trabalhar e servir. Vejo tratores retalhando o solo, dinamites na serra, a partilha de todo, fontes varando tremendais de lodo, árvores venerandas a cair, e se busco entender a dor do campo, nesses despojamento que pesquiso, cada elemento fala que é preciso, amar e compreender, trabalhar e servir. Assim também a uma fraterna e boa, se traze sob o tempo aflições e problemas, constrói, age, confia, crê, não temas, e resguarda no peito o anseio do porvir. Por mais que sofras, não pares, segue à frente, enquanto cada dia surge e avança. Eis o que o céu nos repete através da esperança: amar e compreender, trabalhar e servir. Se nós conseguirmos, nós já estamos dando um grande prazo para a nossa mudança interior e para a mudança do nosso planeta. Uma boa noite a todos. Vamos para as perguntas, né? Alguém gostaria de fazer uma colocação, completar ou comentar algum? O De Luca parece que não acoitou ainda que a humanidade progrediu no amor. Parece que ele fala tudo o contrário, né? Acho que é o ponto de vista do senhor. Não. Ele faz indagações justamente. A senhora vê o provocar. grande progresso em todas as fases, em todas as ciências, as coisas, né? Quanto a humanidade progrediu, né? Isso é amor. Amor ao homem, não é? Sim. Emanado de espíritos mais elevados. Porque os cientistas também são enviados lá. Com certeza, são missionários, né? Ah. Nós progredimos Então, muito, realmente. Então, agora ele fica falando todas essas coisas, né? Que a humanidade está perdida, né? Eu acho que não é bem isso aí. Não, as indagações do De Luca, elas vêm justamente para nos impulsionar a pensar e a refletir. Porque muito embora a ciência, a filosofia, tudo progrediu e nós também progredimos, ainda nos falta muita coisa. Né? Ainda nos falta muita coisa. Então, quando
Quando ele começa... Exatamente. Então, quando ele inicia aqui a lição, ele já nos diz: curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Porque tem pessoas, se nós pegarmos só essa frase, nós podemos falar... Isso é para o futuro. É para nós. É para nós. É no hoje, é no presente. Tudo que foi falado aqui é para o hoje, é para o presente. Todas essas invenções miraculosas, isso aí, vai se curar câncer, vai se curar isso, aquilo, né? Como hoje já se cura a lepra. Eu fui leproso até 85. Então aqui, tem remédio para isso. Tem remédio. Na época de Jesus não tinha, era o abraço dele, eram as energias dele, o magnetismo que curava. Não tinha. 100 anos atrás não tinha. O leproso tinha que se internar no leprosário e ficar lá o resto da vida. Exatamente. Mas o que o De Luca ele faz nas indagações que ele nos traz é justamente para fazermos pensar. Ele não é contra nós, porque do jeito que nós evoluímos, ainda nos falta muito para evoluir. Por isso que nós estamos no mundo de expiação e provas. Ômega, deixa eu contar. Inclusive, fazendo então a ligação com o que o Américo falou da ciência, né? Um dos maiores cientistas do mundo, que da atualidade, pelo menos, que foi o Einstein. E ele escreveu uma carta para a filha dele. Acho que não foi o Einstein, foi o Fleming, o inventor da penicilina. Então, mas me referindo ao Einstein como um físico e tal. Inventor da penicilina. E ele falou uma coisa interessante, assim. Ele falou, olha, existem 5 forças no universo, né? A força da gravidade, do eletromagnetismo, a força nuclear. Sempre esqueço. É que ele fala a força nuclear quântica, né? Que é a energia quântica, a força nuclear maior, né? E o amor. Sim. Ele falava que o amor ele reconhecia como uma força do universo. Sim. E tem uma palestra da Anete Guimarães que ela faz ela a partir de um estudo de uma pessoa, então um estudo de uma Fleming é o grande inventor, inventou a penicilina, cara. Então, aí então, na Anete Guimarães, ela estava falando que teve uma ocasião que um médico um neurologista, ele estava revisitando uma pessoa e, de repente, na sala uma mulher entrou em trabalho de parto. E ninguém sabia o que fazia, todo mundo muito aflito com aquela situação. E uma das pessoas que estavam nesse nosocômio, que tinha Alzheimer, ela foi lá e fez o parto. Uma coisa incrível, tal, maestria. Só que ela voltou depois e voltou àquele seu estado de apatia, de acordo com a doença de Alzheimer. E ele foi investigar, ele falou, mas como uma pessoa que tinha o hipocampo, né, que é o responsável pela memória, todo destruído, como é que ela conseguiu ter essa memória? De onde ela tirou aquilo? E aí esse cientista começou a pesquisar, e ele descobriu um tipo de memória que chama memória, salvo engano, relacional. Que é uma memória que ela não está centrada no hipocampo. Todo o cérebro trabalha para que a pessoa tenha essa memória. Isso está se refletindo ultimamente com alguns grandes gênios que estão reencarnando na Terra, como um garoto que com 9 anos fez uma operação na cabeça de uma paciente desenganada pela medicina da época. E a Anete Guimarães, a partir daí, ela faz ela estudando. Espera só um pouquinho, seu Américo.
senão eu perco o fio da meada. E ela, usando esse estudo dessa pessoa, esse cientista descobriu de que o conhecimento para ter esse tipo de memória, essa memória, acho que, salvo engano, é relacional, ele precisa aprender amando. Porque só com o amor é que aquilo se grava. E é por isso que ela teve Alzheimer, destruiu o campo do cérebro, responsável pela memória, mas ela vivia aquilo com tanto amor que ela não estava médica, ela era uma médica constantemente, porque ela amava aquilo que fazia. E essa é a característica dos grandes gênios, quando eles conseguem botar o amor. E dentro disso, tem uma passagem no Livro dos Espíritos, se não me engano, que ele compara o amor e a paixão. Né? Isso são sentimentos que se confundem muito com os homens. Né? As pessoas acham que amar é se apaixonar, e tem até uma idolatria, uma certa um romantismo, né? De falar que está apaixonado por uma pessoa. Isso são sentimentos distintos. A paixão, ela também é boa ou ela é só ruim? São coisas mais subjetivas, né? Porque cada um vai enxergar esse amor e essa paixão de uma forma. O amor, como eu elenquei aqui antes de adentrar o tema, as várias formas do amor, o amor é incondicional. O verdadeiro amor que Jesus pregou, ele é incondicional. Entendeu? Eu amo porque eu amo. Não quero nada em troca, eu não desejo ter nada em troca, né? E com relação até aos problemas de saúde, tem um relato de um médico que ele tinha 2 pacientes com as mesmas idades, as 2 com câncer de mama. E as 2 tiveram que fazer a cirurgia e extrair a mama. Uma encarou da seguinte forma: graças a Deus fiquei curada, vou poder viver com os meus netos até, né, porque eu estou curada do câncer, extirpei minha mama, mas está tudo bem comigo, eu vou conseguir viver com a minha família. A outra, então, mesmo tirando a mama, estar curada, ela se revoltava e falava: não sou mais a mesma, não vou conseguir mais nada na minha vida. O câncer voltou. Enquanto a outra que modificou o teu pensamento e estava feliz pela condição da vida e conseguir vivenciar e verificar e viver com os netos, não teve mais nenhum tipo de problema. Então, o De Luca aqui na lição, ele quer nos ensinar, se nós tivermos amor dentro de nós mesmos, vibrar esse amor, nós não vamos adoecer. É isso que ele quer nos dizer. Né? Podemos adoecer, sim, porque temos outros fatores, que somos seres humanos, né? Nós temos o corpo nosso físico, e o corpo físico ele vai perecer. De alguma forma ele vai perecer. Então, por isso que nós temos as séries de problemas. Né? Mas se nós tivermos o amor dentro de nós, vivenciar, vibrar esse amor dentro de nós, tudo aquilo que está traçado para nós podemos adiar. Porque o amor nos faz isso. O amor nos preenche. O amor nos dá paz. O amor nos dá harmonia, dá tranquilidade. É isso que o De Lucas quer nos passar. E as indagações dele é justamente para nós pensarmos, né? Se estamos agindo desta forma ou não. Tem estudos, né, na medicina que mostram que a pessoa que ama, né, que está sempre positivo, ela tem uma... Está terminando já, né? Então deixa. Não, aumenta o sistema imunológico, né? Sim. E a mesma situação com relação ao passe, né? As pessoas doentes que recebem o passe se curam muito mais rapidamente do que aquelas que não têm crença nenhuma e não recebem energia nenhuma. Obrigada, Dani. De nada. Então vamos nos tranquilizando e vamos então agora, depois desta palestra,
né, que a gente possa nos recordar dela durante a semana e tentar então exercitar esse sentimento tão belo, né, que é capaz de nos curar, que é capaz de transformar o mundo, as nossas atitudes, que é o amor. Então, que possamos agora fazer as nossas vibrações amorosas, vibrações de amor, envolvendo o nosso planeta, pedindo harmonia, pedindo paz entre as nações, para que o amor possa florescer em cada cantinho, envolvendo a todos, e que a gente possa, de alguma maneira, através do nosso pensamento, do nosso olhar, das nossas atitudes, ajudar sem distinção. Que a gente também volte esse olhar para nós mesmos, para que a gente possa enxergar o mundo de uma forma bem diferente. É isso que Jesus nos pede, sem julgamentos, que possamos ter empatia, independente de onde esteja a dificuldade. E assim envolvendo a todos nesse nosso lindo planeta, nós agradecemos pela oportunidade de hoje, pelos ensinamentos recebidos hoje, agradecendo aos mentores dessa casa, que estão sempre conosco, que nos auxiliam, e que possamos dar continuidade desse tratamento com os passes que vão ser aplicados, e que possamos voltar em segurança para os nossos lares. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.